Milhares de pessoas foram às ruas de Tel Aviv protestar contra o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Os manifestantes pediam a renúncia do líder e eleições antecipadas, além de uma solução negociada para libertar os reféns ainda retidos pelo grupo terrorista Hamas em Gaza. Segundo os organizadores, mais de 100 mil pessoas foram para a Praça da Democracia. Um manifestante foi detido em confrontos com a polícia. Outras 50 cidades também registraram protestos. A guerra entre Israel e o Hamas completou 6 meses neste domingo. Quem chega para analisar esse e outros assuntos é o Igor Lucena, que é economista e doutor em Relações Internacionais. Igor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Esses protestos se intensificaram já há vários dias e cada vez ganham maior proporção. E a gente tem a notícia também que o Israel tirou alguns soldados de Khan Yunis, mas ainda mantém aquele alerta para um possível ataque em Rafah. O Egito também diz que as negociações estão caminhando de forma tímida, mas que estão caminhando para um cessar-fogo. O que a gente pode esperar dentro desse cenário, Igor? Olá, Kelly, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o que acontece é que uma parcela considerável da população israelense já está cansada do conflito, já está cansada de não ter os mais de 130 reféns libertados. Isso significa que o governo de Netanyahu passa a sofrer não só a pressão externa internacional, mas também uma pressão interna, já que uma das suas principais promessas foi a libertação dos reféns. A saída de Khan Yunis de parte de todos os militares, Kelly, é uma situação ainda mais radical. Isso porque as forças de defesa israelenses imaginam que o Hamas hoje não teria mais controle da região e não saberia como poderia atacar novamente Israel. E esse é um grande ponto. O que não sabemos é o que essas forças saindo de Khan Yunis vão fazer até agora. Os órgãos israelenses dizem que da longa será necessária uma reorganização, ou seja, qual será o outro passo? E esse é o grande problema. Ninguém sabe bem o que vai ser o próximo passo. O que todos sabemos é que o Hamas, de fato, já está perto de perder totalmente o controle da faixa de Gaza, mas 130 pessoas ainda estão desaparecidas e isso força a população a tirar Netanyahu do poder com manifestações. E dentro do seu próprio governo, ele está dividido. Parte dos mais radicais, mais a extrema-direita, querem que continue os ataques e dizem que se ele não continuar a ofensiva, ele vai perder o mandato, porque perde o apoio no parlamento, e ao mesmo tempo uma parte grande da sociedade quer justamente o contrário, o cessar-fogo e a libertação imediata dos reféns. Então, de fato, isso coloca Netanyahu em uma situação extremamente complexa nos próximos dias. Pois é, são vários pontos de tensão pelo mundo, né, Igor? Infelizmente, olha, os Estados Unidos estão em alerta máximo depois de uma ameaça do Irã. Segundo autoridades americanas, o Irã está preparando uma represália ao ataque de Israel à embaixada do país na Síria. O bombardeio matou 3 generais considerados importantes da Guarda Revolucionária Iraniana. Israel disse que também se prepara para uma possibilidade de ataque. Inclusive, desde a semana passada, esse alerta ele vem ganhando corpo, Igor. Você acredita realmente que ataques do Irã devem acontecer, principalmente a embaixadas? Kelly, o contra-ataque do Irã de fato vai ocorrer, né? Para você ter uma ideia, esse ataque israelense foi a cerca de 15 metros da embaixada iraniana, né? Então você tem uma capacidade de ataque muito forte e preciso israelense. O grande problema é que como vai ocorrer esse contra-ataque? Os iranianos, eles têm um método de confronto utilizando as suas chamadas proxies, né? Os Houthis no Iêmen, o Hezbollah na região do norte de Israel, ali na divisa com o Líbano, o próprio regime de Bashar al-Assad na Síria é uma arma utilizada pelos iranianos. E aí a gente já viu que essas armas estão sendo usadas constantemente. O grande problema é o Irã
não quer entrar num confronto direto com Israel e nem com os Estados Unidos, mas ele precisa fazer um contra-ataque, ele precisa atacar. Então, sim, as embaixadas ao redor do mundo são locais extremamente convidativos para sofrerem ataques terroristas. A possibilidade de, na Europa, países como França e Alemanha também sofrerem esses tipos de ataques, até porque muitos desses países defendem radicalmente Israel para o seu direito de autodefesa, tal qual os Estados Unidos, mas são muito mais fáceis de serem alvos. Por outro lado, pode existir um aumento dessas pressões dos Houthis e também do Hezbollah. Hoje, talvez o ponto mais forte seria um ataque direto da Síria contra Israel, ou seja, um exército com maior capacidade de armas de fogo, que pode sim chegar a Israel, mas não colocaria o Irã diretamente no conflito. Não é de interesse do Irã escalar esse conflito neste momento, mas infelizmente todas as suas atitudes podem fazer com que a situação saia do controle. Pois é, Igor, a gente segue acompanhando de perto, com certeza são vários pontos complicados, né? A gente nem falou hoje da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas com certeza a gente segue atento aqui, acompanhando os desdobramentos. Uma boa tarde para você e até a próxima.